Eu, como empreendedora, que já estou nessa jornada do empreendedorismo há mais de 7 anos, sempre escuto uma pergunta que é muito comum para quem quer entrar nesse mundo. Será que eu tenho perfil para empreender? Você também se faz essa pergunta? Fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que é muito utilizada nos mundos do negócio para que você descubra qual é o seu perfil. Você já ouviu falar ou você já fez o teste DISC? O teste DISC é muito interessante. Ele é uma metodologia psicológica que ajuda a identificar perfil e comportamento das pessoas. Não é um teste psicológico, porque teste psicológico avalia a personalidade e é um psicólogo que pode aplicar os testes psicológicos, mas ele é um teste que traça o seu perfil e o seu comportamento. Então é muito utilizado no mundo dos negócios para fazer promoção, para fazer seleção de pessoal e uma ferramenta excelente de autoconhecimento. E nesse vídeo eu vou te apresentar os 4 perfis do DISC e você aí do outro lado vai vendo qual é o perfil que você mais se aproxima. O DISC é uma sigla que vem do inglês, que dentro dessa sigla tem aí os 4 perfis psicológicos, que nesse vídeo nós vamos passar pelos 4 perfis. O primeiro, que é a letra D aí do DISC, é dominância, I, influência, S, estabilidade e C, conformidade. Então vem comigo nesse vídeo e vamos entender quais são esses 4 perfis. Vamos então para o primeiro perfil, que é o dominante. Antes de entrar nas características aí dos perfis e antes de começarmos pelo D, eu quero trazer um conceito para você de luz e sombra, para você ter isso em mente durante todo esse vídeo, onde a gente vai estar explicando sobre os perfis do teste DISC, os perfis comportamentais. Todas as pessoas têm aí o lado luz, que nós vamos falar, e o lado sombra de cada perfil. E eu vou descrever os 2 lados para que você aí se identifique com o perfil que tem mais a ver com as suas atitudes no dia a dia. Vamos então ao D. Vamos aí então na luz do D, ou seja, aquilo que é socialmente mais aceito, mais admirável, que gera coisas boas nas pessoas que convivem com a gente. Pensa no atleta de alta performance, seria o D. São pessoas altamente executoras, são pessoas que são movidas por desafio, são pessoas extrovertidas, são pessoas focadas, pessoas que buscam resultados aí no dia a dia. Pensa em atletas de alta performance, pensa em CEO de grandes empresas, de multinacionais. São pessoas executoras, são pessoas extrovertidas, são pessoas bem focadas. E agora, se a gente pega a sombra desse perfil, o outro lado desse perfil, são pessoas extremamente racionais, são pessoas muito focadas na execução e aí elas podem sair um pouco da estratégia, elas têm dificuldade de delegar porque elas têm assim muito claro as atividades, o que precisa ser feito, como executar e como executar com excelência as atividades que precisam ser feitas. São pessoas que mas tem dificuldade de reconhecer o lado humano. Imagina um trator que sai passando por cima das pessoas, mas ela também tem essa capacidade de voltar e falar, bom, não é bem assim, a gente precisa das pessoas, mas o primeiro impulso é ir muito mais para o racional do que para o lado humano desse contexto. Se você se identificou com esse perfil, calma, fica nesse vídeo até o final, porque nós vamos passar nos outros 3 perfis que provavelmente você também tem elementos desses outros perfis. Porque todo ser humano tem o dominante, o perfil dominante, tem o perfil secundário e tem elementos do outros perfis também que complementam as suas características, que complementam aí a sua personalidade. Então, para te ajudar, pega papel e caneta. Em cada perfil que eu for descrevendo aqui para você, vai se dando uma nota de 0 a 10. A gente já falou do dominante. De 0 a 10, quanto você se considera dominante? Dessas características que eu fui descrevendo aqui, como super focadas, movida pelo desafio, racionais, focado em números,
quantas dessas características você identifica em você? Coloca aí uma nota de 0 a 10 que a gente vai para o próximo perfil e eu vou pedir que você faça o mesmo exercício. Vamos falar agora do influente e aí você vai se colocar uma nota de 0 a 10 baseado nas características que eu vou te pontuar agora. Vamos ver então qual nota você vai se dar para o influente. O influente vamos pensar em um grande orador, uma pessoa que tem o dom da comunicação. Então são pessoas também extrovertidas, são pessoas que são movidas pela liberdade, são pessoas extremamente criativas, são pessoas que sabem se relacionar, que cultivam relacionamentos e são pessoas com uma comunicação super bem desenvolvida. Isso quando ela está na luz. Lembra que a luz são nossas características mais aceitas socialmente. Agora, quando o I está na sombra, vamos ver aí as características não tão boas, entre aspas, desse perfil. São pessoas muito emotivas, são pessoas movidas pela emoção, então tomam decisões baseadas muito mais na emoção do que na razão. São pessoas que precisam de reconhecimento, são pessoas que muitas vezes não são bons ouvintes porque gostam de falar, gostam de se comunicar, extrovertida, chega no local, chama a atenção e esquece desse ponto de ouvir, precisa de reconhecimento, precisa de admiração todo o tempo. E também são pessoas que têm aí um pouco de dificuldade com os detalhes, são pessoas que visam muito mais o macro, o grande, porque lembra que ela é movida pela criatividade, pela liberdade, então ela tem dificuldade no foco, tem dificuldade nos detalhes. Você se identificou com esse perfil? Qual dessas características você se reconhece no seu dia a dia? Coloca aí uma nota de 0 a 10 que a gente já vai para o próximo perfil, passando a luz e passando a sombra, para que você se identifique aí com os perfis. Vamos então para o terceiro perfil, que é o S, que é estabilidade. Vamos pensar então, para descrever esse perfil, pensa numa pessoa que está numa mesma empresa há muito tempo. São pessoas movidas pela segurança, são pacientes, são leais, são amigos fiéis, é uma pessoa que você pode sempre contar aí com essa pessoa. São pessoas humanas, são pessoas sensíveis, são pessoas que têm a empatia desenvolvida, são pessoas que gostam de trabalho voluntário, então tem esse lado humano muito desenvolvido. Então pensa, gostam de segurança, são introvertidos, são leais nos relacionamentos. E isso lembra que é na luz, no que nós mostramos ao outro que é bem visto. Agora na sombra, vamos ver o outro lado desse perfil. São pessoas que têm pavor de sair da zona de conforto. São pessoas que precisam de uma estabilidade, são pessoas que precisam dessa segurança mesmo. E talvez você esteja se identificando com esse perfil e está refletindo, mas será que nesse perfil dá para ser empreendedor? Sendo que empreendedor o tempo todo corre risco, enfrenta desafios, é movido todo o tempo a sair da zona de conforto, que são coisas contrárias desse perfil, que são coisas que esse perfil não se identifica, não repele essas coisas. Aqui está o pulo do gato para você. Você quer empreender e se identificou com esse perfil. Ter um sócio aqui seria bem legal para você. É uma pessoa que vai te complementar. Você tem esse lado mais desenvolvido da lealdade, da estabilidade, da segurança, que tem seu valor, que tem que tem o seu lado bom, e você teria um sócio aí que te desafiaria, que te ajudaria nesse processo que é inerente do empreendedorismo, que é sair da zona de conforto, desafio, escalar o seu negócio. Você vai estar todo o tempo vulnerável nessa zona, saindo da sua zona de conforto. Então, um sócio pode te ajudar nesse processo de empreender. Talvez até um sócio com um perfil dominante, com um perfil prevalecente aí dele, o D de dominante. Porque lembra que no início do vídeo eu falei que todos nós temos um pouquinho de cada perfil, mas principalmente a gente tem o nosso perfil dominante e o nosso perfil secundário.
que se identificou com esse perfil de S, que é mais da estabilidade, se esse é o seu perfil dominante, ter um sócio com perfil dominante no D seria um golaço para o seu negócio. Vamos então para o último perfil aí do teste DISC, que é o C, conforme, e vamos ver o quanto desse perfil você tem aí nas suas características, no seu perfil, nas suas atitudes do dia a dia. Então vamos descrever aí a pessoa que tem o C. São pessoas muito analíticas, são pessoas introvertidas também, são pessoas que precisam de regras, são pessoas que precisam de manuais, são pessoas que tomam decisões com base em dados. São pessoas que têm um alto índice de excelência, então prezam por alto padrão, prezam por excelência, e por isso também são pessoas que dificilmente erram em coisas básicas do dia a dia. Pensa numa pessoa ordenada, uma pessoa analítica, uma pessoa que analisa situações para tomar as decisões. Isso são as características, não gosto de dizer boas, mas são as características na luz desse perfil, como a gente vem falando aí. Agora, vamos pensar no lado sombra do perfil C, do perfil conforme. São pessoas que podem, quando estão muito na sombra desse perfil, se desconectam de emoção, são pessoas muito frias, como ela tem uma exigência muito alta de excelência, são pessoas extremamente críticas com o outro, são pessoas que têm muito medo de errar, são pessoas que demoram para tomar decisão porque ela precisa analisar, ela precisa ver todos os fatos, então tem dificuldade de tomar decisões rápidas, e são pessoas que se distanciam da emoção, das emoções. Então, se você também quer empreender, esse é um ponto que sempre tem que estar ativo dentro de você. No mundo do empreendedorismo, isso das emoções é importante. No mundo do empreendedorismo, tomar decisões rápidas é importante. Então, como equilibrar, como trazer os fatores da sombra para a luz quando se trata do perfil C? Agora me conta, do perfil C, qual nota você se deu? O quanto você é analítico, o quanto você busca perfeição, o quanto você precisa analisar todos os fatos? Que nota você se dá de 0 a 10 para esse perfil? Agora, a gente vai fazer um outro exercício. Lembra que você foi se dando uma nota desde o primeiro, que foi o dominante, passamos pelo I, passamos pelo S, passamos pelo C, certo? De todos esses perfis, qual nota você foi se dando? E aí a gente vai ver qual é o seu dominante, qual é o seu secundário, qual ficou em terceiro, qual ficou o quarto. Faz esse exercício aí e vamos ver qual é o perfil que mais se destacou em você. E aí, identificou qual é o seu perfil? Agora eu tenho a grande notícia para você. Conhecer os nossos perfis é importante, é uma maneira de autoconhecimento, mas não se limite a esses perfis. Todo mundo tem os pontos fortes, tem os pontos fracos e todos os perfis podem empreender. Você se conhecendo e sabendo quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, isso te fortalece na sua jornada como empreendedor. Não tem perfil certo, não tem perfil errado, tem o seu perfil, tem a sua maneira de empreender, tem a sua individualidade que conta muito durante todo o processo de empreendedorismo. Esse vai ser o seu diferencial, a sua maneira de ser. Cada um de nós tem uma maneira de enfrentar os desafios, de lidar com as dificuldades, e isso é o que torna você único, e isso que vai ser o seu diferencial do seu negócio. Eu sempre digo, fazer o que a gente faz, vender o que a gente vende, muita gente vende. Agora, fazer da maneira como você faz, como eu faço, só a gente faz. E essa é a sua individualidade. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem para você que eu levo muito na minha história de vida. Comece a empreender. Se você tem esse desejo, se você tem uma ideia, se você tem um propósito forte dentro de você, aposte nesse processo, aposte nesse propósito, porque o caminho vai te fortalecendo, o mercado vai te direcionando. Quando você começa a empreender, o dia a dia vai te mostrando o que você precisa modificar, o que você precisa desenvolver, o que você precisa aprimorar. O caminho te fortalece nesse processo de empreendedor. Então, não se limite ao seu perfil.
comece a empreender se você tem um propósito forte dentro de você, que o caminho te fortalece. E por isso o empreendedorismo é tão mágico. Porque quando você tem esse desejo de empreender, o empreendedorismo cria em você não somente os talentos necessários, mas ele também cria as oportunidades. Deixa aqui nos comentários agora qual perfil você mais se identificou, talvez um perfil que você não se reconhecia e se reconheceu com esse vídeo, qual dúvida ainda ficou de cada perfil ou de algum perfil específico. Quem sabe esse seja o tema dos próximos vídeos falando sobre os perfis comportamentais no mundo do empreendedorismo. Se você acabou de chegar, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Me siga também nas redes sociais, que lá tem muito conteúdo bacana sobre empreendedorismo. Graças e até o próximo vídeo.